Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olha só, hoje a gente vai falar sobre umas coisas muito interessantes que parecem ser muito high-tech, muito de alta tecnologia, mas se você for parar para analisar e observar direitinho, está intrínseco na sua vida desde quando você nasceu, desde quando o mundo é mundo. Então hoje eu estou com o Ítalo Santos e ele é analista de dados, analista de BI, na verdade, né, da Ômega Distribuidora. E eles têm feito um trabalho espetacular lá. A gente tem acompanhado e visto como tem sido interessante as estratégias que eles têm formado. E hoje ele vai trazer umas ideias aqui para a gente, vai falar um pouquinho do que é BI, do que é dados, como isso se estrutura, como você pode implantar isso dentro dos seus negócios, dentro da sua vida, organizar melhor as suas estratégias. E hoje nós estamos com ele na mesa aqui, ó, o Ítalo Santos. Se apresenta para a nossa galera. E aí? Olá a todos, primeiramente, né, cara? É uma honra muito grande estar aqui. Um grande tchau, né? Não, nesse projeto lindo, projeto maravilhoso. E, cara, tô pronto para falar aqui sobre o que a gente pode entregar para o público de análise de dados que faça realmente a diferença na vida dele, né? Tanto para o empreendedor, para o vendedor, quanto para o cara que quer entrar no mercado, quanto o cara que quer entender um pouco sobre mais, sobre o ramo de programação, como é que eu faço o cara que a gente puder falar sobre esse tema aqui, vamos desenrolar. Massa demais. E assim, eu vou logo citando para vocês aqui que esse episódio está indo ao ar com o apoio, né, dos nossos parceiros, a Maratá, que daqui, ó, nunca deixa a gente na mão aqui. O Café Maratá é o melhor café que há de fato. E a gente que trabalha aí com tecnologia, você deve saber bem, a gente não vive sem café, né? Não tem como viver sem falando aqui um pouco nesse podcast começar justamente isso. O cara do ramo de tecnologia, programação, acaba não tomar um café, meu amigo. É complicado, no mínimo, desconfie, viu? Desconfie de suas habilidades, observe direitinho. Mas assim, é um chavão que ficou dentro dessa área de tecnologia, porque o programador gosta de virar suas madrugadas, né? Então o café tá sempre ali por perto. E também a Ômega Distribuidora, que está conosco e nos apoia também com toda essa, além de ceder, né, os profissionais para poder trazer umas ideias que a gente já é o nosso segundo podcast com o pessoal de lá. A gente também tem uma parceria, uma afinidade, porque a gente trabalha muito com essa questão de voltar para o humano, né? E a Ômega tem isso nos seus valores, na sua missão, de se voltar para o humano, né? Para a humanização das empresas. E assim, hoje também a gente não pode esquecer da TexNet, né? Que é o que nos provê aqui de acesso, de nosso provedor de internet oficial. E assim, se você estiver precisando de uma internet que não der aquela dorzinha de cabeça, aquela chateaçãozinha de ficar caindo, de ficar enforcada, procura a TexNet, dá uma olhada nas redes sociais deles, sempre tem umas promoções muito bacanas. É só isso aí. Segue eles, curte, compartilha e observa lá que eles têm muita coisa interessante para vocês. Agora a gente vai voltar pro assunto e a gente vai esmiuçar esse negócio aqui de dados. Então, vamos lá, o que é dados? Antes de mais nada, para a galera entender. Dados é aquele negócio que a gente joga? Mas também, né? Ou de fato é só o pessoal da tecnologia que trabalha com essas informações? Como é que funciona isso aí? Cara, na verdade, dados são informações, né? Dados são informações, mas ler essas informações é que necessita do analista de dados, do conhecimento ali em ciência de dados, em BI, porque só ter o número ali não adianta. E quando a gente fala de dados, a dado é o quanto eu vendi. Não, dado é tudo, desde que existe humanidade, existe dados. Quando a gente pega ali o sucesso das primeiras civilizações, o que foi que eles fizeram, e como as outras civilizações depois começaram a crescer também a partir do modelo. Então, o modelo é dados. Outra coisa, mas o agricultor que está ali no campo, às vezes não tem estudo nenhum. Ele só está ali, só tem a experiência mesmo dele de vida, trabalho. Aprendeu com o pai, com a avó, entendeu? Então, todo esse aprendizado que passou de geração em geração, isso é dado. Entendeu? Legal. Já que tu tocou nessa questão aqui de gerações, eu queria que tu trouxesse um pouco pra gente esses dados da sua vida, essas informações da sua vida, de como você decorreu, veio dessa área, já desde cedo tu tá na área de tecnologia, ou tu já trabalhou em outras coisas, migrou tua carreira fez uma transição de carreira para a área de tecnologia, como foi que conheceu essa parte de analista de dados, Show de bola. Cara, assim, do começo, assim, eu sempre, minha família foi muito simples, eu sempre, né, claro que com o tempo a gente foi conseguindo ter uma condição de vida um pouco melhor, mas a gente começou, tive luxo, nunca passei fome, né, também
mas nunca tive luxo, mas... O boleto tá sempre cara, correndo atrás, né? O pitbull. Cara, mas eu sempre tive que me virar, a gente sempre teve que... Então, desde pequeno, eu sempre já fiz muita coisa na minha vida, cara. Eu já fui montador de chão de fábrica, já fiz placa de trânsito, já carreguei caminhão, descarreguei caminhão, já fui garçom, já fui professor de reforço. Cara, já fiz diversas coisas. E eu cheguei nessa área de tecnologia através da oportunidade que a Omega mesmo que me deu. E eu entrei lá como suporte comercial e lá eu me apaixonei. Assim, eu já tinha assim, eu estudava matemática, então eu já tinha toda essa paixão por números, por dados. Sempre fui muito ali pelo lado do empreendedorismo, saber como ser assertivo nessa área. Rapaz, macho, tô dizendo que eu tô podendo aqui hoje. Hoje tá chique. Né, não? Obrigado, meu irmão. E quando eu fui decorrendo com relação a isso, eu vi a oportunidade que o mercado tá dando, né? O mercado que tá aquecido já há alguns anos e que sempre foi necessário. A gente vai conversar mais pela frente, mas a gente vai ver que dados é sempre importante, cara. Quando você coloca dados nas suas decisões, de grandes empresas, até o menor empreendedor ali, a sua possibilidade de sucesso é mais de 60% maior. Mas, Então, quando eu comecei a estudar lá, quando eu comecei a trabalhar, eu vi a oportunidade, cara, pronto, é isso aqui que eu quero, e aí, horas e horas, e dias, noites e noites estudando, e cara, estamos aqui. massa. Então, no caso, tu já vinha trabalhando com várias áreas, e aí, quando você observou, deu uma olhadinha pro futuro, falou assim, pô, o mundo tá se virando pra cá. Sim, Tá todo virando para essa parte de tecnologia, de trazer essas informações para poder melhorar seus negócios e tal. Então, eu falei, vou começar a me interessar. Aí tu entrou lá como representante comercial? Não. Suporte comercial. E aí, nesse suporte comercial, tu se aproximou desse jogo, desse mundo de informações, né? Vendas, metas, exatamente. o que tá vendendo mais. E a necessidade que a minha empresa tinha, né, de ter alguém ali que cuidasse dessa inteligência de negócio, de cuidar dessa análise de dados. E eu já tinha alguns cursos, alguma vivência assim, anterior, que conseguiu disponibilizar eu ter o conhecimento para entregar resultado. Massa. E aí, quando eu comecei a ver isso aí, eu fiquei, poxa, cara, é aqui que eu me encaixo. Isso aqui me achei, me encontrei. É aqui que eu, pronto, é aqui. E aí, cara, depois que o cara se encontra, abre as asas. Só que assim, tu tava numa empresa que já tinha uma história, já tinha fluxo, já tinha uma vivência já do mercado já bem tradicional até, né? Porque já faz muito tempo que a Omega tá aí. Mas assim, para quem tá começando agora, para quem tá colocando lá o seu espetinho ali na porta de casa, o que é que esses dados, de fato, que as empresas tanto buscam, tanto pagam, valorizam e fazem uma diferença tão grande para os resultados, o que é que aquele pequeno pode utilizar dessas informações para poder promover os tais 60% de chance a mais, 60 e poucos por cento de chance a mais de dar certo o pequeno negócio que ele está começando? Cara, em tudo. Em tudo. Assim, acredito eu que você já tenha conhecido alguém que, sei lá, talvez montou um negócio, ou às vezes ficou desempregado e, não, para me sustentar, eu vou montar uma merceariazinha aqui na minha casa, vou se virar, né? Vou fazer um suporte ali de ar-condicionado, alguma coisa assim. Hoje o perfil do brasileiro é assim, perfil do brasileiro. Se virar, é sobrevivência, exatamente. E, cara, quando você coloca dado nisso, quando você analisa, consegue ler, você consegue ver a necessidade e sua possibilidade de acerto, ela aumenta muito, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que tinham um suporte financeiro muito alto. Não, já tenho um caixa, vou montar meu negócio e vou bombar. Vou investir esse dinheiro e vou bombar. Cara, e quando ele fez isso, não deu certo. Mas por quê? Porque ele não viu análise de dados antes. Às vezes eu conheço uma pessoa que tinha uma família muito bem estruturada, assim, financeiramente, tinha um aporte ali financeiro, um capital muito bom para investir, para fazer dar certo. Tinha tudo para fazer dar certo. Mas aí ele não estudou a região onde ele ia colocar o negócio dele, não estudou o público ali que ele tem. Não adianta de nada eu montar um
restaurante de última geração se as pessoas ali que estão convivendo ali não vão ter acesso, não vão conseguir ter essa possibilidade de estar ali no ambiente deles, entende? Então eu tenho que analisar o meu público, analisar o meu local, analisar a minha concorrência, analisar os meus preços, tudo isso eu tenho que analisar. E aí é que a gente já vai para essa coisa mais humana. Quando eu pego assim e falo sobre análise de dados, os caras, pô, é número, cara, é o que eu tenho um banco de dados. Cara, não é, às vezes Mas a impressão que dá é essa. É a sua vivência, cara. Tudo é dados. Tudo É são verdade, dados. é verdade. E o jeito como você lê isso, o jeito como você realmente analisa, tem que ter, claro, o profissional que é de análise de dados, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele não pode entregar números incorretos. Então ele tem que ter todo esse cuidado de fazer uma análise, ter esse tratamento dos dados, conversão desses dados, para que você consiga ler. Entendeu? Não adianta de nada eu chegar aqui com base em achismo. Não, eu acho que se eu montar vai dar certo. Porque, cara, a possibilidade... Claro, sempre tem... como a gente estava falando aqui, sempre tem acasos, né? Sempre tem imprevisto, sempre tem aquela minoria que deu certo. Mas, cara, você não pode se basear nisso, né? Você tem que se basear em dados, realmente, que isso vai te dar uma possibilidade de acerto muito grande. Então, você que aí de casa, que não, eu penso em montar meu negócio, cara, antes de já gastar todo o teu dinheiro, fazer empréstimo no banco, pensa um pouquinho, para e analisa. Não é porque você não é um analista de dados que você não pode fazer esse rateio e essa coleta de informações para poder ter uma assertividade maior. Às vezes você muda ponto que você vai colocar o seu negócio é o mesmo valor, mas entre uma região e outra faz toda a diferença. E, cara, é isso, assim, pro cara que é microempreendedor ali, pro cara que é pequeno, pro cara que às vezes tem uma loja de assistência técnica ali, de celular. Hoje a gente vê que tem uma coisa que tá muito alta. A gente viu que teve um tempo que teve um boom das açaiterias, um monte de açaiterias surgindo, tudo por tracanto, e claro, nem todas elas sobreviveram à concorrência, aos preços e tudo. Por quê? Por causa de falta de analisar. Eu tenho que analisar o meu preço bate com o concorrente, minha qualidade bate com o concorrente, onde eu estou colocando ali, eu vou conseguir ser acessível para o meu público, entendeu? Então tudo isso conta. Isso é uma constante, né? Isso é uma constante. Não é assim, contratei alguém para poder me fazer um estudo de mercado, ele me entregou todos aqueles dados, né? Eu fiz aquela primeira análise ali com o profissional, ele me disse mais ou menos como eu devo fazer, beleza. Tá, aquilo ali foi naquele momento. Exatamente. Meses à frente, você precisa rever. Então... A análise de dados, ela nunca para. Você tem que analisar o seu cliente. Por exemplo, contratei o Ítalo veio aqui, olhou aqui, analisou os dados, viu os números, olhou a concorrência, olhou a localidade, olhou o meu cliente, olhou o meu preço, olhou a qualidade dos meus produtos, então avaliou, tudo não tá certo, eu tenho um pouco de possibilidade, não tem que dar certo, eu vou dar certo. Não, peraí, calma. Esse foi o primeiro passo para você acertar. Esse foi o primeiro passo, porque você fez uma análise. Mas, cara, se você monta um restaurante, a gente tava falando isso antes, se você monta um restaurante, você tem localidade boa, tem um preço bom, tem um ambiente legal para estar com a família, ou, enfim, com o público que você quer atender, mas sua comida é ruim, cara, você não vai para frente. E aí é que tá, a análise de dados ela tem que continuar, porque quando eu começo a analisar a satisfação dos meus clientes, analisar a satisfação dos meus funcionários, porque às vezes a comida tá ruim porque eu contratei o chefe ruim, ou tem uma mão de obra ali que tá... Então eu não tô motivando direito o meu pessoal. Tem fornecedor do meu produto, não tá entregando um produto de qualidade. Como é que eu tô conservando meu produto? Tudo isso daí tem análise por trás, cara. Eu acho que quanto mais a gente mexe, mais aparece informação, né? Tudo é dado. Então quando a gente termina de olhar essa... Pô, eu tenho tudo para dar certo. Eu fiz análise com um profissional, mas pô, meu negócio não tá crescendo, tá regredindo. Então vamos fazer uma nova análise de dados. Vamos ver o que foi que aconteceu. Teve um desbalanceamento, abriu um concorrente do seu lado. Tem tudo, uma série de fatores que você tem que fazer se readaptar para tomar decisões. Tomar decisões sem dados, cara, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Ganhar na loteria, exatamente. É você tentar sorte. Exatamente, tentar sorte. Não, aí a gente vai tentar a sorte em negócios
Não combina. É como um tiro no pé. Ele falou, rapaz, a chance de você estourar seu pé. É como uma roleta russa, né? O pessoal chama, né? Você vai rodar a bolazinha do 38, vai atirar, por mais que você. Uma hora essa bola sai, meu amigo, e uma hora ela atinge. Então, é sobre ter esse conhecimento, ter essa inteligência para entender que dados está em tudo, análise está em tudo. Se eu não analisar meu negócio, se eu não analisar. Isso vai até para as relações pessoais, cara. Se você não constantemente reavaliar o seu relacionamento, a sua. Onde eu tô acertando mais, onde eu tô acertando errando mais. Você vai perder seu O relacionamento. que é que eu faço que deixa o meu cônjuge melhor? O que eu faço que deixa mais irritado? Você vai tratando essas informações. Pegando a base, né? Meu filho fez isso. Pô, mas ele fez isso por quê? Teve por quê? Nada. Mas você vai formando a sua base de dados ali. Não precisa você colocar isso no SQL, fazer o que não. Tá tudo no Excel ali, não. Dá pra gente. Mas essa observação, falou um negócio aqui nos bastidores, a gente falou um negócio que eu fiquei assim, caramba, porque eu até conseguia ver dessa forma, mas quando ele falou, olha, o cara que plantou a primeira semente lá, comeu a frutinha, jogou e ele percebeu que aquela semente frutificou e cresceu a planta, aquela informação de que a semente foi para a terra é uma informação, é um dado. Aí ele já guarda, ele fala, então se eu fizer isso daqui várias vezes, eu vou colher várias árvores. Então, e aí ele vai começar a se tocar que não é todo o chão que dá a semente, tá entendendo? Aí começa a análise. Para isso, vai ter semente que dá, só pega no frio, vai ter semente só pega no calor. Aí, o que eu achei legal é que essa análise, ele coloca todo mundo como analista. É porque a gente coloca assim, fulano de tal é analista de dados aqui de uma grande corporação, não sei o quê. Aí parece que o cara faz uma coisa de outro planeta, né? Porque ele tá só observar as informações que estão chegando ali, coletando informações. Claro que hoje tem essa especialização no mercado, tem essa necessidade no mercado por causa da tecnologia, né, cara? Hoje em dia a gente coloca tudo no banco de dados, a gente precisa ter alguém que também é muita informação, né? Muita informação. Não dá pro cara olhar uma aula ali. Exatamente. Então, claro, né, tem todo o aparato que o profissional de análise de dados ele tem conhecimento ali de estudo e tudo. E o jeito como ele coloca isso em prática é muito mais importante. Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre Power BI hoje, como é que a gente. As ferramentas. Amados por uns, odiados por outros. As ferramentas que estão ali, o Excel, que dá para fazer sobre dashboard, sobre. Também odiados por um, amados por outro. Não, Python, programação, isso aqui no outro. Cara, se todas são ferramentas úteis. Ferramentas. Não faço pegar um programador experiente mesmo da área, ele sempre fala assim, cara, não é que. É sobre sua necessidade. Não sobre a ferramenta, não sobre a linguagem. Exatamente. Então, eu conheço gente que tá trabalhando numa empresa e tudo, e vem ali, cara, tô com o meu banco de dados aqui, não tenho uma ferramenta para mostrar isso, mas às vezes o cara puxa ali no SQLzinho dele, a programação que ele sabe, coloca ali e consegue gerar o resultado que ele quer, entendeu? Às vezes ele coloca no Google Sheets ali, que é aquele Excel do Google, né? Uhum. Coloca ali no Google Sheets mesmo, no Google Sheets ele sabe fazer, sabe? Cara, não é sobre a ferramenta, é sobre você. Mais importante... E o tamanho da sua necessidade, né? Exatamente. Independente da ferramenta, tudo é feito com dados. E agora tu falou em ferramenta, eu parei pra pensar assim, aí eu lembrei tem uma lojinha ali que o cara tem o caixa dele é um Excelzinho. Só que antigamente tinha o seu Zé da bodega, e era caderneta. Quem é do Ceará, a gente chamava aquela merceariazinha onde tinha de tudo, de bodega. O seu Francisco lá, o seu Francisco da bodega. Que hoje são mercadinhos, é um negócio mais charmoso, né? Mas a bodega, o cara tinha a cadernetazinha. E ele tinha a caderneta aqui do que ele estava comprando e tal, e pagando, e tinha a caderneta do fiado. O fiado aqui era no crédito, viu? Pra quem não sabe o que é a palavra fiado, ele comprava no crédito. Assim, tão conhecido crédito hoje, né? Só que sem os juros abusivos. Sem os juros abusivos. Aí, assim, aquilo ali era a ferramenta que ele tinha de manter os dados, porque daqui a 2 meses, o Ítalo me comprou um café, um açúcar, não sei o que na minha mercearia. Daqui a 2 meses eu não vou lembrar que o Ítalo tá me devendo esse negócio.
mas tá lá. Então eu tenho os dados da dívida, eu tenho como cobrar. Aí, rapaz, embora, bora pagar, bora. Exatamente. Aí hoje só modernizou. Hoje você tem isso no sistema, hoje você tem isso no ARP, hoje você tem ferramenta valendo, né? Na época do seu Zé, a gente já via que era importante registrar os dados. Porque se eu tivesse informação e eu não registrasse, eu não anotasse, eu não captasse, eu perdi. Daqui a 2 meses que eu quero voltar, que ele não lembra mais nem que ele, se ele tá me devendo alguma coisa ou se ele não tá. Verdade. E a gente falou hoje, por exemplo, a gente vai no supermercado, coletar dados sai em tudo. Coletar dados sai em tudo. Quando você pega seu celular pro seu Instagram, que só aparece ali, a gente fala muito sobre o algoritmo, o algoritmo só me indica o que eu quero, o algoritmo sabe onde eu tô, sabe com quem que eu falo, o que eu gosto de conversar. Parece às vezes que o meu celular me escuta. Às vezes eu tô aqui, às vezes aqui eu tô aqui conversando sobre cachorro, meu celular aqui e aparece um cara de coisa. Teoria das conspirações. Né? Cara, tudo isso é dado. É o que o algoritmo faz. O algoritmo é um analista, claro, inteligência artificial, né? Que analisa os dados que você gosta de ver, o que você gosta, e manda pra você o que você quer ver. Quando você pega ali o supermercado, o cara pega o produtozinho, ele passa aquele pip e passou. Pronto. De primeiro momento você acha que o cara já tá vendo o preço já. Aparece na tela quanto é que vai somando. Claro, também é uma ferramenta para isso. Mas quando eu coloco ali o código de base, eu vou registrando no banco de dados ali o que está saindo mais. Qual o produto que está sendo mais vendido. Qual é o preço que está sendo vendido. Quanto eu estou diminuindo no meu estoque. Para bater o estoque mínimo, para poder fazer uma nova coisa para repor o estoque. Então, cara, às vezes a gente só vê o cara apertando lá o... Cada bipzinho daquele ali dá um infarto. Meu Deus, a conta subindo e você olhando pra tela e aquele nervosinho. Você tem uma função de soma ali, mas o que mais agrega naquele aparelho ali é o que ele armazena. É, verdade. Agora sim, tu falou sobre essa questão do mercado e da função, da profissão e da especialização dessa profissão de analista. Porque analista por analista, todos nós analisamos os dados da nossa vida, as informações da nossa vida. Você analisa errado, você toma a decisão errada, você se lasca. Se você analisar certo, tomar as decisões certas, você se dá bem. Isso é em tudo, como ele colocou pra gente. Agora, como é que isso tá a nível profissional? Como é que tá o mercado? Como é que tá a receptividade desse profissional? Vale a pena o cara migrar? Não, cara, eu vou migrar para essa carreira aqui, vou começar a estudar. Vale a pena eu fazer uma formação nessa área? Paga bem, não paga? É puxado demais? Qualquer pessoa consegue? Eu preciso ter sei lá, um QI extremamente elevado para poder exercer uma função dessa. E a galera, às vezes, olha esse negócio de tecnologia, a gente pensa que os caras são super dotados, os caras assim. Não, esses caras aí são... Esses caras aí falam a língua que eu não falo. Cara, isso aí é um assunto que dá pra gente debater a noite inteira, né? Que o mercado de análise de dados, cara, é um mercado um dos mercados que mais cresce, né? Eu assisti uma entrevista um dia desse no Jornal Nacional, que ele falava ali algumas profissões que a gente vai ter o crescimento nos próximos 4 anos, que a gente vai ter umas quedas, né? Cara, tudo que entra no ramo de tecnologia tem esse pezinho assim pro futuro, né? E análise de dados está diretamente ligado com tecnologia, né? Programação, o cara que é programador, cara, se você não está se encaixando mais no mercado de programação, usa a tua programação em análise de dados que tu vai ter espaço no mercado. Por exemplo, eu peguei alguns dados aqui, a gente pode... Tu falou agora essa questão aí da programação, agora eu pensei, qual a diferença de fato que é deixa eu colocar a pergunta melhor. O analista de dados e um cientista de dados, existe uma diferença? Eles trabalham dentro da mesma área? As atuações são diferentes dentro dessas análises? Tô entendendo. Cara, sim, é a mesma área, né? É a mesma área, mas são funções um pouco diferentes, né? O cientista de dados, ele tem toda a parte ali da captação dos dados, do tratamento de dados, da coleta, do estudo. Tem uma aplicação do método científico em cima dessas informações. O analista, ele já tem mais aquela função de entregar isso pro meu gestor, ou para quem vai tomar a decisão. Entendeu? Então, eu pegar esses dados, analisar eles ali para uma coisa mais prática do dia a dia, ver quanto é que o meu vendedor está vendendo diariamente, ver quanto é que... Claro que eu não vou resumir para a profissão de analista, gerador de relatórios, não
Não, qualquer um podia fazer. Gerar relatório, o sistema já faz. Exatamente. A maior diversidade dos sistemas vai ter, mas é pegar esses dados que o cientista tratou, que o cientista implementou, que o cientista captou e entregar isso de maneira coerente para o meu gestor, para que ele tenha uma tomada de decisão assertiva, certo? Claro que o cientista de dados pode fazer. A gente tem no Brasil esse viés de que o funcionário bom é aquele que faz tudo, né? Então, às vezes a gente pega um cara que é de... a gente pega um cara que é do TI, e às vezes o cara que é do TI, ele tá fazendo também manutenção do banco de dados da empresa, ele trabalha ali esqueci até a expressão, às vezes ele tá levantando os dados para entregar para a diretoria, que é o trabalho do analista, às vezes ele tá olhando ali as redes sociais, que é o trabalho do social media, do marketing. Então, cara, a galera pega o cara da TI até para trocar a lâmpada. Para você que trabalha em programação, tecnologia, acha que é fácil, cara, não é chamar de rosa não, viu? Claro, é uma área muito grande, você tem... E, cara, assim, falando sobre o mercado, né? A gente estava conversando antes. Mas as empresas têm amadurecido mais essa situação. Graças a Deus, né, cara? Graças a Porque Deus. bem atrás era genéricozão demais. O cara é TI. Não, TI era tudo. Era tudo. Então era limpar o computador cheio de poeira ali até fazer o site. Aí hoje em dia as empresas percebem que eu acho que o computador demanda também, pô. Sem dúvida. O cara dá conta de tudo, sem dúvidas. Quando a gente fala assim, sobre o mercado, né? Se vale a pena migrar, isso, aquilo, outro, eu sou a pessoa que tem algo que interessa também demais por gestão de pessoas, liderança. Eu sou um profissional que pensa assim, cara, se você é bom, se você gosta do que faz, se você estuda, se você se dedica, se você se profissionaliza no que você faz, no ramo que você tá, você vai ter oportunidade no mercado de trabalho. Sim. Seja ele muito aquecido, seja ele não tão aquecido. Se você é bom, cara, você consegue alcançar o sucesso aí no que você faz. Por exemplo, eu conheço gente que é maquiadora ali de bairro, que maquia ali, mas ama o que faz. Daqui a 5, 6 anos essa mulher vai estar. E hoje, o que mais tem é isso, cara. Tem maquiador tudo quanto é canto. Então, o mercado é uma oportunidade para todo mundo. Não é sobre... eu acredito muito, claro, que o mercado aumenta muito suas chances de estar empregado. Isso é óbvio, né? Que a gente tem tanta gente desempregada, não é só querer que bem, né? Mas eu sou daquele que acredita que, cara, se você é bom no que você faz, se você ama o que você faz, se você se profissionaliza nisso, cara, o mercado vai te dar oportunidade. E aí cabe a você, como profissional, saber aproveitar. Mas falando sobre esse mercado, é uma oportunidade muito grande, às vezes o jovem gosta de tecnologia, a sair, às vezes, a porta pro cara que tá desmotivado na sua área, que, pô, eu trabalho aqui, mas não é meu sonho, cara, não é isso aqui que eu quero fazer, eu quero migrar para outro mercado, cara. O mercado de dados é um mercado absurdo. Especialistas em tecnologia, inteligência artificial, programação, que trata dados, meu irmão, você tem uma oportunidade muito grande no mercado. Porque como a gente está falando, o microempreendedor, às vezes, ele não tem noção da importância de analisar os dados dele. Mas as multinacionais fazem isso há muito tempo. As empresas grandes fazem isso há muito tempo. E olha que só são grandes porque fazem isso, exatamente. Senão já teriam deixado de existir, né? Sobre que, eu ganho bem. Claro, tudo é relativo, né? Tudo é relativo, muda de estado para estado, mas, por exemplo, tem estudos levantados ali pela RHTech, eu acho, que fala que existem analistas de mercado, analistas de inteligência de BI, inteligência de negócio. A gente fala muito sobre inteligência de BI, mas o que é BI? BI é inteligência de negócio, business intelligence. Então, é sobre ter inteligência de mercado, saber como é que eu posso utilizar os meus dados para colocar empenho, desenvolver aquilo ali que eu estou tratando. E no Brasil, a gente tem analistas que recebem salários exorbitantes, 20, não estou dizendo que eu ganho isso, viu, gente? Viu? Mas ainda. Estou estudando para isso, viu? Carreira ainda tem muita água para rolar. Ainda tem muito dado para rolar, como eu falo. Então, se a gente for pegar aqui de acordo com a Forbes, por exemplo, a Forbes diz que, no levantamento do Fórum Econômico Mundial, ele fala que nos anos 2020, 2021, que foi um dia desse, gente, falando assim, foi um dia desse. A necessidade
de captação de dados e alfabetização desses dados, que a gente fala de alfabetizar, porque não adianta nada ter um número e não saber ler ele. É aí que entra o analista. Porque o que são dados? O que são dados? São números, são informações. Mas elas são tratadas? Não. Elas estão jogadas ali. Entendeu? Saber ler, alfabetizar, passar isso esmiuçado ali num dashboard, ou então numa planilha, ou então de uma maneira mais web, em Python, a ferramenta você que escolhe, né? É o que faz o analista. E a gente, olhando esse estudo da Forbes, que foi divulgado pela Forbes, ele fala que entre 2021 e 2021, especialistas em Big Data, a alfabetização era a necessidade mais urgente do mercado das grandes empresas. Então, pô, eu tenho grandes empresas, eu tenho grandes negócios, eu tenho uma necessidade muito alta, claro que eu vou ter funcionários, ou vou ter profissionais sendo muito bem pagos. Aí é a velha relação de demanda e procura, né? Tipo Exatamente. assim, tem muita necessidade e tem pouco profissionais especializados, o valor vai lá pra isso não é coisa de outro mundo, não. Uma coisa que é muito boa na gente trabalhar de programação, com tecnologia, é que é meio que uma linguagem universal, né? A gente fala de SQL, que é a linguagem ali de procura, tratamento, criação de banco de dados. É uma linguagem que é mundial, cara. Se eu for pro Canadá, eu vou trabalhar utilizando a mesma linguagem. Claro que para me comunicar lá vai ser diferente, não posso usar o português, né? Mas a linguagem de programação que eu utilizo então o mercado não se limita só ao país que eu moro, pode ir muito mais além. Não se limita só ao estado que eu moro, pode ir muito mais além. Eu posso trabalhar daqui, posso trabalhar de qualquer lugar. Dá uma praticidade muito grande que às vezes o cara sonha em ter, né? Pô, eu quero trabalhar e viver minha vida, eu quero poder levar meu notebook pra praia e tomar água de coco lá e fazer um relatório muito top para um multinacional. Isso é uma possibilidade que a análise de dados faz. Não estou dizendo que eu faço isso também, ainda. Mas, por exemplo, a gente olha histórias dele aí, você segue ele quando você vê ele com o notebook na praia, você viu que ele chegou onde eu queria, né? De acordo, eu não vou longe não, a gente pegar aqui, de acordo com o Portal Salário, que é brasileiro, é nacional, né? Ele fala, por exemplo, que o comparativo de registros de analistas de dados de profissionais de Big Data entre os anos 2020 e 2021, período de um ano, a procura por profissionais especialistas em dados cresceu 38%. Cara, isso é mais de um terço em um ano. Caramba. Entendeu? É como se... Então, se tem mercado pra mim, será que se eu mudar agora... Cara, tem mercado. Se você for bom, você gostar do que faz, você se dedicar, tem mercado pra você. E... é isso. E os pré-requisitos? Eu preciso gostar de matemática... Eu sou um cara metódico, eu sou um cara, sei lá, mais desligado. Ou tipo assim, é possível qualquer pessoa chegar e falar, cara, eu vou me empenhar e vou conseguir aprender. Porque a galera pensa... Tem essa mistificação da... Eu converso com algumas pessoas e a gente tem um projeto social que a gente incentiva a galera a se voltar para estudar para tecnologia, na área de tecnologia, várias áreas de tecnologia. E algumas pessoas falam assim, não dá para mim não. A pessoa se coloca tipo assim, não, vocês que trabalham... coisa muito distante, né? Vocês que trabalham com isso é porque vocês já são muito inteligentes. Como assim? Não. Assim, talvez, de fato, tenha um repertório diferente, né? Sim. Tipo, eu tô mais tempo dentro da área de tecnologia, então eu já conheço mais ferramentas, você tá entrando agora, mas tipo, é possível? Inclusive, você até se comprometeu com a gente, e a gente montar até uma turminha aí, né, pra poder dar aula, né? Esse projeto aqui que vem, né, de vocês aqui, cara, é lindo. Vai ter aí SQL, o que mais? SQL, Power BI, todos os outros projetos que puder botar aí, até de aulas de mais básicas aí, pode colocar em português. Massa, cara, obrigado. Eu vou abrir logo parênteses aqui e já agradecer pelo apoio, pela disponibilidade que você tem aqui, ali, já falei isso várias vezes, e puder contar comigo, estamos aqui. E como a gente estava falando sobre essa parte anterior, né? Não é uma coisa muito distante. Eu falei, cara, eu já fui descarregador de caminhão, arrastei chapa de aço, porque só sabia fazer. E hoje trabalho com tecnologia. E hoje eu trabalho com tecnologia. Então, cara, não, porque eu sou servente de pedreiro, não sei, é muito longe. Cara, não é longe não, bicho. Não é longe não. Como eu falei, eu sou
do que se você gosta, se você quer mesmo, se tem vontade, cara, o céu é o limite para você. Massa. Então, se você quer, se você se dedicar, se você se apaixonar pela área, cara, tenta dar oportunidade para você, entendeu? Então, não é uma coisa distante, não é uma coisa de outro planeta, não é. Para quem já entrou no ramo de tecnologia, para quem já programa, para quem tá no ramo de TI, alguma coisa assim, já sabe disso, né? Que isso aqui não é uma coisa de outro planeta, não. Uma coisa que todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, contanto que tenha acesso a essa informação. E o que a gente vai fazer aqui nesse projeto de vocês é disponibilizar essa informação, entendeu? Então, cara, seu pré-requisito, querer. Boa. Queira muito, seja disciplinado, procure os lugares onde você quer estudar. Se eu fosse indicar por onde você quer, por onde começar, eu indicaria SQL, aprenda SQL, pelo menos alguma coisa assim, básica sobre consultas e tudo, e depois, cara, investe no Power BI, o Power BI tá crescente, é uma ferramenta top, mas a gente fala sobre o quadro de Gartner, que mostra as empresas que estão mais à frente da tecnologia, Microsoft, por disparada, a gente vê as empresas que se destacam realmente, Facebook, Apple e tal, elas estão, quadro de Gartner e Microsoft está lá em cima, sempre disponibilizando ferramentas tecnológicas. E não é à toa que o Excel revolucionou quando a gente fala sobre planilhas, por mais que não seja a mais barata, mas que não seja a mais acessível, vou dizer assim, né? Mas é aquele bravo, quando a gente fala sobre um programa no software de planilhas aqui para a gente fala... Cara, agora tu falou em Excel, e aí eu parei eu dei um panorama aqui, né? Eu estive dentro de algumas empresas que trabalham demais com esse pacote Office, e aí é um divisor de águas. Eu consigo ver como divisor de águas. Tipo assim, não sei nada desse pacote Office. O pacote Office porque tem lá o Word, Excel, é o mais comum, mas existem outras, existe o LibreOffice, né? Sim, do Linux e tal. Mas enfim, vamos falar do Excel. Vou puxar um jabazinho aqui para Microsoft. Cara, é incrível quando você tem a habilidade de trabalhar com essas ferramentas, só isso já abre oportunidade para você. Tipo assim, vou para uma entrevista de emprego. Cara, sabe trabalhar com Excel? Não. Sabe trabalhar com Word? Não. Então, pronto, tá. Próximo. Cara, nunca vi um Excel na minha vida. Aí, tipo assim, pô, não, eu já trabalho bem com Excel. Aí eu falo, opa, já dá pra me encaixar ele aqui e outro ali. É um divisor de águas. É um divisor de águas. E a gente, isso é uma das coisas que a gente quer trazer. A gente quer trazer essas ferramentas básicas, mas que coloca a vara na tua mão e fala assim, pronto, ali o mar vai pescar. Exatamente. A gente tem que começar e ninguém começa... Não dá. Eu vejo muito isso na internet hoje. Hoje, às vezes, eu pego um cara que já chegaram pra mim e falaram assim, Ítalo e tal, eu vejo tu se destacando nesse mercado e tal, acho massa isso, aquilo, outro, eu vou fazendo um curso de Power BI também na internet aí. Assim, massa, cara, legal, show de bola, mas tu já sabe mexer no Excel? Não, nunca mexi. Pô, cara, se tu não sabe analisar dados no Excel, que é o mais básico, cara, pra tu aprender a analisar dados, não tô dizendo que é obrigatório você mexer em Power BI, você precisa ter um Excel, não tô dizendo isso. Mas começa de baixo, bicho. Começa de baixo. Não tem como tu aprender a falar outras e outras línguas se tu não sabe falar português direito, entendeu? Começa de onde tu tá. Começa do começo. Não tem como tu voar se tu não sabe correr ainda. Então, eu acho que essa é a parte mais importante. É poder dar a instrução para quem tá começando de baixo. A gente tem que trabalhar a base. Porque se eu coloco muita coisa em cima da árvore e a raiz dela não é forte, ela não aguenta, ela cai. Né? Isso vai para tudo que a gente tem na nossa vida, né? Tudo isso é verdade. Então, sobre ferramenta de BI, né, que a gente fala, porque o mais importante, eu já falei aqui, né? O mais importante não é a ferramenta, é o que eu faço com ela. É o Business Intelligence. Então, a gente tem outras ferramentas de Power BI ou de BI, né? Como o Power BI, como o Tableau, que é uma ferramenta mais... Claro, hoje no mercado a gente tem se destacando enormemente, as empresas estão utilizando, e é uma ferramenta muito intuitiva, muito prática, muito acessível, em diversas qualidades. Eu podia estar aqui com o programa que mudou minha vida, né? Então eu dou um créditozinho aí, né? Eu dou um créditozinho, mas... tem um sentimento, né? Uma emoção envolvida. Mas...
Mas ela é só uma ferramenta. Se você não sabe mostrar isso, cara, Porque esse negócio de ferramenta que eu acho legal é tipo assim, a ferramenta ela te ajuda demais, demais. mas a questão não é nem tanto a ferramenta, é quem tá utilizando ela. Exatamente. Porque se eu te dar. Pronto, eu lembrei agora aqui de uma máquina que eu também. Assim como você, já fiz muita coisa na minha vida, né? E uma das empreitadas, eu fui projetista de máquinas automáticas. E aí eu projetei uma máquina lá, uma CNC e tal. Então, quer dizer, se eu pegar uma máquina daquela e entregar para alguém que sabe fazer o corte, sabe programar o corte e tal, ele vai fazer coisas magníficas. Mas se eu pegar a mesma ferramenta e entregar para alguém que não sabe nem para onde é que vai, aquilo não passa de um monte de ferro e motores de entulho. Exatamente. Então, tipo, a ferramenta é importante, mas Demais. se você der para a pessoa errada... Exatamente. Agora eu lembrei do negócio mais básico, eu vou baixar o nível aqui. Cara, um formão, não sei se vocês sabem o que é formão, mas formão é uma ferramentazinha que serve para você talhar madeira. Você corta uma lâmina. Sim. Só que a galera usa aquilo ali como talhadeira para quebrar a parede. Então, quer dizer, você pega uma ferramenta que é para uma coisa, usa em outra, destrói a ferramenta, não faz o serviço direito, porque você está com a ferramenta errada, usando da maneira errada. Exatamente. Aí não é a ferramenta, meu caro, é você que não sabe usar ela. Aprenda a usar, que aí você vai conseguir tirar bons resultados. Exatamente. A ferramenta ela só ajuda. Cara, você falou tudo, né? É sobre isso. E aí a possibilidade que a ferramenta te dá, as possibilidades que a ferramenta te dá é que faz ela ser mais da sua preferência ou não. Por exemplo, eu já trabalhei com design também, antes de... A Paloma Rafael foi de... Antes de trabalhar com dados, eu trabalhava com comunicação visual. Então, eu trabalhava com propaganda, com marketing. Na verdade, eu comecei montando placa nos lugares, né? Meu chefe fechava as coisas, eu ia montar as placas lá, adesivar os eletrodomésticos, era isso que eu fazia. E aí, com o tempo, eu fico, pô, isso aqui é legal. Eu sou um cara curioso, bicho. Acho que pro cara que trabalha com tecnologia, você tem que ter esse é o pré-requisito. Curioso, Você tem que ser curioso, você tem que gostar de fuçar, de aprender coisa nova. Massa, Então eu via as coisas e tudo, e eu, quando eu era moleque, sempre gostei muito de desenhar e tal, e eu fazia outros desenhos ganhei uma mesinha digitalizadora, eu mexia, não é um Photoshopzinho craqueado, né? Não sou contra a pirataria, tá? Vixe. Não, deixa quieto. E aí eu já tinha esse viés aí, então eu comecei a mexer um pouquinho de design, e fazer minhas artes ali, vender pros clientes e tudo. Já vendi isso na internet, eu tinha uma plataformazinha que eu utilizava bem antiga, utilizava na internet, onde eu tinha acesso aos clientes que queriam fazer arte, que precisavam de alguém pra fazer arte, então eu fazia Frila, né? freelance de design. Aham. E quando eu fui ali pro Power BI, né, eu vi um leque de oportunidades, um leque de como eu podia utilizar essa minha cabeça, de minha vivência, né, e claro, né, sempre, tu já fez muita coisa antes disso, perdeu esse tempo todo. Ele disse, não, perdi, tudo é vivência, eu não seria o profissional que eu sou hoje, não seria a pessoa que eu sou hoje, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei. Massa. E eu consegui colocar isso onde eu trabalho, né, então eu tenho muito do chão de fábrica, já fui, então, quando eu chego lá na minha distribuidora, que os caras olham pra mim, não, pô, eu vi um vídeo do Ítalo fazendo palestra no treinamento, isso, aquilo, outro. Cara, mas eu já tive aqui com vocês, bicho, já fui esse... Já descarrega caminhão. Já descarrega caminhão, já sei como é que é descarregar um caminhão. Então, ela até brinca com os meninos lá, assim, meu amigo, você descarrega arroz, que eu descarregava na chapa de aço. Não, mas brincadeiras à parte, eu mostro pra eles ali que eu utilizo a vivência que eles têm ali, para tentar facilitar um pouco a vida deles lá de cima. Então, eu consigo analisar os dados, ver como é que eu faço para facilitar a vida daquele motorista para a entrega dele. Porque eu já tive com esse motorista, já andei montando carga, entendeu? Eu vou tentar olhar como é que eu consigo mostrar de maneira mais intuitiva para minha diretora, para o meu gestor, para o meu gerente, para o dono da minha empresa, números que a gente teve, o relatório, o fechamento do trimestre. Então, como é que eu vou utilizar o design ali naquele meu dashboard? Como é que eu vou conseguir publicar? Como é que eu vou fazer informação? Eu tive um tempo muito grande que eu estudei muito matemática. Eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade. Olha, então sempre colocar os cálculos para a galera ali, facilidade quanto é que foi o percentual de crescimento, que às vezes eu coloco, minha meta está aqui, o meu realizado está aqui. Para mim, eu olho aquilo ali, eu já vejo quanto falta.
Mas pro cara que às vezes não tem tanto conhecimento, ele abre ali, pô, eu sei que a minha meta tá ali. Mas quanto é que falta? Aí ele vai pegar a calculadora. E às vezes pro cara que tá na rota, bicho, isso aí vai matar ele. O cara não se planeja todo pra bater um número que na verdade nunca existiu, porque ele fez uma conta errada. Isso apresentado em gráfico para ele vai ficar Isso, apresentar em gráfico pra ele, botar o percentual que ele já atingiu, ele vai ver quantos dias foi. Pronto, todo dia eu fiz isso daqui. Então, quando eu consigo olhar um realizado dia a dia, quanto é que foi a média de. Pronto, então se eu manter minha média, eu tô legal. Às vezes o cara, pô, eu vejo que tá tantos clientes, eu preciso atingir. Eu tenho esse cliente, tenho, mas eu tenho quanto dia para atingir ele. Então, quando eu entrego ali uma média de clientes que tá atingindo por dia, ele vê se ele já tá fazendo resultado para ele atingir a meta dele. Entendeu? E quando eu coloco na mão da ponta esse tipo de informação, cara, eu consigo entregar um resultado para a cabeça. Cara, massa. Entendeu? Então, sim. A gente fala muito, a tomada de decisão é mais importante. Mais importante. A gente fala, por exemplo, eu trabalho no ramo de comercial, né? Então a gente tem ali os gerentes, os diretores, quem toma a decisão. Cara, mas quem vende é o vendedor, bicho, que tá lá na ponta. Ele que chega no cliente com o produto. Entendeu? Então a gente também tem que ver o lado dele, tem que ver a dificuldade que ele tá passando, tem que ver o preço que ele tá entregando, tem que ver como ele tá atendendo, tem que investir nesse profissional. Porque não adianta eu tomar a decisão mais certa, como a gente falou antes, não adianta eu montar um restaurante, fazer tudo certo, montei num lugar legal, tem estrutura, tem um preço, se o cara que vai atender mal. Entendeu? Então tudo isso daí, cara, são dados, tudo isso aí é análise de dados. Parece uma coisa que aí a gente consegue desmistificar um pouco para a pessoa que está assistindo, que a análise de dados é uma coisa surreal. Não, é uma coisa que está no teu dia a dia, pô. Sim, tá no teu dia a dia. Por exemplo, a gente faz isso no colégio. No final do mês a gente não olha lá e vê, ó, eu fiz tal nota aqui, tal nota aqui, tal nota aqui, o dia que eu preciso melhorar? Preciso melhorar em história para poder bater. Toda recuperação. Entendeu? Isso daí. Já tô com a nota baixa, tem que ralar aqui para recuperar, né? O que é a recuperação? É a análise de dados. Eu ver que esse aluno não teve aí coisa boa e tentar fazer um resgate daquele aluno. Então, cara, tudo é dado. Desde que a gente é pequenininho até o dia que a gente cresce. E, cara, quanto mais rápido você entender a necessidade de ler isso, melhor pra sua vida. Eu não tô falando do trabalho, tô falando pra sua vida, né? Eu não tô falando pra você ser um ser humano frio, calculista e... Não, falando pra você ter um pouco mais de assertividade, ter um pouco mais de consciência de tudo que você faz. Entendeu? Cara, isso daí, nominal. Cara, massa. Agora falou sobre essa questão da análise dentro desse cenário que você mostrou comercial e toda a cadeia, né? Desde a diretoria até o vendedor lá da ponta. Sim. Você percebe que, analisando direitinho os dados da forma correta, da forma bem profissional, você consegue recuperar, você consegue, na palavra nem recuperar, você consegue melhor alocar os recursos humanos que você tem. Tipo, eu tenho às vezes uma equipe maior fazendo algo que não precisava ter tão grande, tem tempo ocioso, tem mão de obra ociosa ali, e às vezes eu cobro de uma equipe menor um resultado que eu estou enforcando, quer dizer, está sobrando aqui, faltando aqui. Quando eu consigo analisar, eu falo, cara, aqui tem gente demais, eu consigo colocar aqui, esse resultado aqui vai bater. Tu consegue equilibrar e nivelar para o resultado final ser melhor. A análise de dados, ela não é só para número, não é só por dinheiro, não é só por... Não, é para tudo. Recurso humano é uma coisa muito importante. Muito importante. E hoje, por mais que a gente tenha muito, ele tem inteligência artificial aí comendo de ruma, tem de ruma. É porque é cearense, viu? Ruma é muito, né? Certo? Quando a gente usa ruma, é ruma de coisa, porque é muita coisa. Pronto. E tem inteligência artificial, tem as automatizações, tem profissões que estão saindo mais do nicho, então a galera tá botando as máquinas lá. Mas, cara, sempre vai ter a mão ali, sempre vai ter o humano, sempre vai ter a pessoa, sempre vai ter que lidar. Sim. E aí que tá, análise de dados também. Por exemplo, eu sou analista, então eu só preciso me dar bem com o meu computador? Não, pô. Não, no mercado de qualquer mercado, na verdade, tem pesquisas que falam que as empresas valorizam muito o teu conhecimento técnico, que você conhece de sistema, que você conhece de mercado. Cara, mas entra nessa empresa e trata todo mundo mal. Todo mundo dura 3 meses, bicho. Seja uma pessoa difícil de lidar, seja um profissional ruim, que eu posso dizer, né? De arrumar confusão, alguma coisa. Cara, não dura. Por quê? Porque conhecimento técnico tem muita gente que vai ter. Igual você,
melhor, pior, mas vai ter conhecimento, entendeu? Então, você tem que trabalhar sua hard skill, né, que a gente chama de com o seu conhecimento técnico, quer saber Power BI, quer saber a linguagem DAX, quer saber que as linguagens que tem dentro do Power BI, saber a linguagem IM, que é ali do Power Query, saber como é que eu trato os dados, saber SQL, que é como eu vou consultar esse dado no banco de dados, saber Python, que eu posso fazer todas esses metodologias, tratamento, projeção, tudo em Python. Posso saber o conhecimento técnico que for. Cara, se você não trata sua soft skill, sua comunicação, sua postura, o jeito como você fala, cara, sua possibilidade de crescer dentro de uma empresa de grande porte é muito, muito pequena, é muito baixa. Entende? Então, o jeito que você pode se destacar é conseguir trabalhar o seu pessoal também. Ah, eu trabalho com tecnologia, não tenho que aprender como é que eu posso me comunicar ou melhorar a minha relação ali com os meus colegas de trabalho. Não, você tem que se trabalhar como inteiro, né? E isso serve para tudo. O seu gestor, você também quer ser bem tratado. Hoje tudo é equipe, né, pô? Tudo é equipe, Tu não trabalha sozinho, tu não é um CMD ou não. Tu tá pensando o quê? Aí, tipo, você precisa saber lidar com o seu líder, com o seu tech lead ali. Você precisa saber lidar com o seu liderado. Você precisa estar ali. Então, em certos momentos você tem que saber se impor, mas em certos momentos você também tem que saber ceder. Então, tem que rolar o skill. Exatamente. Então, você vai ser aquele cara chato, intragável, que todo mundo vai... Essa parte, assim, essa parte mais inteligente, né, assim, como é que eu posso, mais mental, mais coração da pessoa, né, serve pra tudo, cara. Por exemplo, eu não teria essa cabeça de trazer o que eu vivi em outras empresas, coisas que não tinham nada a ver com o Power BI, pro Power BI, pros meus dashboards, pro jeito como eu mostro os dados. Se eu não tivesse essa cabeça de, pô, eu consigo melhorar a vida daquele motorista a partir de dados, com certeza eu consigo. Show, como é que eu posso pensar nisso aí? Como é que eu posso parar e dar uma olhada? Pô, isso aí é uma coisa que eu posso olhar, mas eu só olharia isso daí se eu tiver a minha soft skill bem aguçada. Legal. Entendeu? Então eu tenho que trabalhar tanto o meu lado pessoal, meu lado profissional, quanto trabalhar minha parte técnica. Claro, eu tenho que ter o conhecimento, me especializar, isso, aquilo, outro. Cara, mas você pode ter todo o conhecimento do mundo. Quem não é visto não é lembrado. Se você não souber se posicionar, se você não souber mostrar, se você não souber, você não vai se destacar. Entendeu? E isso serve para todos os setores. Estudos mostram, né, que as empresas têm uma preferencialidade de 32% a mais em profissionais que têm a parte pessoal mais trabalhada. Então é importante desenvolver esse lado para você ser um analista de sucesso. Entendeu? Não é só, eu sei mostrar, se fazer um dashboard muito bonito. Cara, se você não souber mostrar, não souber apresentar, você não trabalhar isso aí em você, é uma coisa que você vai ficar devendo sempre. Entende? Comunicação está sendo não é uma ferramenta, uma habilidade crucial dentro do seu mix de conhecimento e de habilidades. Comunicação já vinha e agora dá mais ainda, né? Se você não sabe se comunicar bem, fatalmente você vai estar... você pode ser um excelente profissional, mas fatalmente você vai perder oportunidades, você vai perder... os seus resultados não vão ser tão bons, a não ser que você consiga trabalhar completamente isolado de pessoas. Se você conseguir fazer isso também, parabéns a você. No mundo frenético que a gente vive, dinâmico pra caramba, globalizado, unificado, porque hoje você tá aqui trabalhando tô dentro da equipe, eu trabalho com um cara no Japão, um cara na Grécia, outro cara na Itália, todo mundo dentro da mesma equipe, no mesmo grupo, todo mundo no Zoom lá, e o pau quebrando. Aí, tipo, se você consegue se isolar e dar resultado, parabéns pra você. Mas hoje, comunicação é tudo. E aí tem o trato humano, né, cara, como tu tava falando. Às vezes você tá tratando o cara ali, você já vai pra cima da cobrança do seu liderado e tal, você é tech lead de uma equipe ali, tem uma demanda, tá enforcando, deadline batendo, aí tu vai pra cima do cara, só que o cara tá passando por um problema familiar, o cara não tá bem, ele não tá conseguindo render, e ele não é um profissional ruim, ele não tem que ter esse tato, exatamente, cara. Cara, e vai muito, e acho que isso é uma demanda do pessoal da tecnologia, é uma demanda muito grande, porque a galera precisa se atentar um pouco, porque às vezes o cara, isso é uma coisa que eu estudei, meu curso de liderança, a gente fala, eu tô aqui, nós aqui somos uma equipe, certo? E aí eu pego
o Ítalo, e o Ítalo, pô, é um analista sênior, entende do que ele tá fazendo ali, ele é o mais experiente do grupo e tudo, eu vou promover esse cara a chefe, ele vai ser o líder do setor. Na minha cabeça, eu posso pensar, pô, eu conheço o que eu tô fazendo, eu sou o que tem mais propriedade para falar sobre isso daqui, eu conheço a minha equipe, todo mundo já me conhece, todo mundo me respeita, então, cara, eu vou dar certo como líder. Não é bem assim, cara. Não é bem assim, não. Não necessariamente, viu? Tem muitas coisas aí que... E às vezes o cara que é do viés de tecnologia ali, ele tá muito atrelado e que eu só preciso saber fazer. Porque ele tá acostumado ali a fazer acontecer. Mas não fazer com que os outros também façam. E aí, se você trabalhar essa sua área pessoal e de liderança, comunicação, como você pode cobrar, como você pode falar, como você pode conversar, como você pode se relacionar, o cara já é um ponto muito extra aí para você que trabalha com tecnologia, para análise de dados principalmente, entendeu? Porque você chega um momento onde você precisa ter alguém ali que você precisa liderar uma equipe. Eu trabalho num setor comercial onde eu tenho colegas de trabalho ali que às vezes precisam que eu dei um norte, que eu falo, né, Ítalo, o que a gente precisa fazer aqui? E saber como conversar com ele, saber como mostrar também, porque às vezes a palavra convence, mas o exemplo que arrasta, né? Então, às vezes, comece por você, tente se autoliderar, entendeu? Essa parte aí, acho que é um ponto que o pessoal da tecnologia deixa muito a desejar, mas mais pela bagagem mesmo, né? Às vezes o cara fica muito na parte técnica e ele acaba se isolando um pouco dos relacionamentos, assim. Volta falando aí, agora eu lembrei de uma passagem não, né? De uma história bíblica que é a base da nossa fé. Cristo, por exemplo, Jesus, ele treinou 12. Se tudo que ele veio pregar, que ele veio trazer como mensagem da parte do Pai dele, da parte de Deus, para a humanidade, tivesse ficado só com ele, tá ferrado mesmo. Não tinha dado certo. A missão não tinha acontecido, entendeu? A questão, ele veio, eu vou treinar os 12, porque ele falou, eu vou, mas vocês ficam. Eu vou para o Pai, eu vou mandar o Consolador e tal, e vocês vão continuar o projeto, entendeu? Aí você pensa, começou com 1, foi para 12, e hoje a gente tem o cristianismo e o amor de Cristo, a explanação do amor de Deus alastrando o planeta aos 4 cantos, né, da Terra. Então, tipo, se você tem uma informação, se você tem um conhecimento, uma habilidade, tal, você não consegue replicar isso para sua equipe, não consegue ensinar eles a fazer aquilo que você faz, meu filho, vai morrer contigo, e foi melhor análise que já teve, viu, ele aí, porque até hoje a gente fala dele, viu? Cara, até hoje tem melhor analista, melhor professor, melhor mestre, melhor servo, que deu a vida pelo seu servo. Cara, é muito bom. E aí vai, quando a gente fala sobre isso daí, o que a gente tem de bagagem a gente consegue trazer o que você faz agora. Acho que isso não serve para qualquer área, mas no mercado da tecnologia, de análise de dados, você tem que fazer isso, cara. Essa é uma coisa que você vai fazer você se destacar. Não tem essa de, que hoje eu sou professor de instrutor de aplicação de Fumei, ou coisa do tipo, assim, bem, né? Hoje eu dou aula, eu posso migrar para análise de dados? Cara, pode. E tu pode se destacar lá utilizando a tua oratória, tua comunicação para apresentar os teus gráficos, teus dashboards, teus dados, o jeito como tu tratou, o jeito como tu explicou. Tu pode pegar esse teu conhecimento novo e apresentar para essa área, cara. O mercado de professor também é um mercado que está crescendo, então se você quer ter uma mentoria, quer ter passar esse conhecimento para frente, mudar a vida das pessoas com a sua profissão, que é uma coisa um projeto que eu tenho para frente, que é um projeto que eu vou começar aqui, né? De repassar esse conhecimento, cara, fenomenal, entendeu? Então, análise de dados, mercado de dados, BI, inteligência de mercado, isso é extremamente importante para o mundo que a gente vive atualmente e para o futuro mais ainda, porque a gente analisa o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Entendeu? Quando a gente pega, por exemplo, uma sociedade que tem uma educação ruim, uma educação precária, um desenvolvimento ainda na educação, a gente vê que a gente comete os mesmos erros do passado. Né? Comete de novo. Por quê? Porque a gente não conseguiu parar e sentar e ver. Isso acontece
Muito. Paulo, negócio que eu lembrei, mas lembrei de uma citação que eu vi. Paulo Gala, que é um economista aqui do Brasil, consultor professor da USP, enfim, o cara é o bichão. Aí, assim, ele fala um negócio legal, assim, ele fica até um termo lá que ele usa, Brasil, a economia que não aprende. Aí você para e pensa assim, exatamente o que tu falou, a história decorre e passa, e a gente comete os mesmos erros, e não anda, filho. Porque não houve análise. Analisa os dados para trás. Por parte do estudo, É porque não existe esse escrito pilator de você analisar a sua vida, você colocar a sua vida em análise, e trazer essa análise de dados para o seu dia a dia. Cara, eu não vou fazer mais isso aqui não deu certo, mas a galera dá uma martelada na cabeça do dedo, e aí eu acho que Acho que eu não martelei direito. vai dar certo agora. E, de novo, Acontece cara. Acontece. Você vê demais as pessoas errando nos mesmos pontos, e você fala, cara, será possível que a pessoa não... Porque não aprendeu a tratar os dados. Mas massa isso, massa. Porque você olha para o passado, como tu citou, você olha para o passado, a história tá aí. Olha o que foi que aconteceu. Tu vai pelo mesmo caminho, vai acontecer de novo. A probabilidade de acontecer não é grande, exatamente. Então é massa como quando você começa a colocar isso aí, tu trouxe essa visão, você abre assim, a sua visão panorâmica do que é dados abre, né? Exatamente. Então, a gente, do começo da conversa, do começo do podcast pra cá, a gente já tocou. A análise de dados não é números que eu anoto, boto na minha planilha assim, de Excel e guardo lá. Não é. Dados não é só isso. Isso também. Mas não é só isso. Dados tá em tudo. E o seu sucesso pessoal, o seu sucesso profissional, o seu sucesso de empreendedor, a gente estava falando sobre que estresse muito por venda, empreendedorismo, negócios. Cara, isso está diretamente atrelado de uma maneira assim que maior ainda do que a nossa vida e tal, mas o mais importante é o desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então, se a sociedade aprender que a análise de dados não é só o número ali, ele começar a fazer com a vida dele. Por que a gente tem tanta gente endividada? Porque não analisou as suas contas, não analisou ali. Cara, não me comprar isso aqui, não. Entendeu? Então, cara, é isso. A análise está em tudo, na vida, assim. E é por isso que eu sou apaixonado, porque eu sei a diferença que isso faz na vida das pessoas. E eu sei a diferença que isso faz na vida das empresas. E ter uma empresa boa é garantir que o funcionário tenha uma vida boa. Que eu possa dar oportunidade para esse funcionário de ter uma vida boa, ter um trabalho legal. Então, cara, análise de dados está em tudo. Os gestores também têm que abrir mais a cabeça para analisar os dados e trabalhar melhor, não só a parte financeira, não só tomar decisões assertivas financeiramente, decisões assertivas ali de mercado, mas tomar também decisões assertivas com relação às pessoas, né? Os seus liderados, as pessoas ali que estão em primeira mão, aquele cara que está lá na ponta, a gente está falando do gestor ali, do cabeça ali que toma a decisão, e às vezes o cara não para analisar os dados do vendedor, o que o vendedor está fazendo. Às vezes eu pego um vendedor que, esse cara aqui bateu uma meta. Olha, ele bateu a meta dele é isso aqui, o cara, parabéns, isso aqui, outro. Mas quando a gente vai analisar ponto a ponto, olha o tanto de cliente que esse cara deixou de atender. Olha esses clientes aqui que são fidelizados, o cara não conseguiu atender, não foi lá, o que foi que aconteceu, vamos olhar, né? Tudo são análises de dados, cara. Então não é porque a gente deu certo que a gente vai parar de analisar, não. Parou de analisar, ele deu certo, é por isso que a gente tem que analisar esse cara, porque se esse cara deu certo, o que a gente precisa fazer para replicar para os demais, entendeu? Então, cara, analisar isso em tudo. E acho que, espero, né, que essa entrevista tenha servido um pouco para quem tá assistindo, colocar na cabeça que não é uma coisa de outro mundo, cara. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer com a sua família, você pode fazer na sua mercearia que você vai abrir, você pode tudo é analisado. Cara, massa. Tem um parceiro nosso também que vai se inserir dentro desse hall de cursos que a gente vai colocar. E ele opera no mercado, né? No mercado financeiro e tal, é investidor. E aí ele vai trazer essa parte justamente de educação financeira, investimento e tal e tal. Aí tu falando agora, eu falei assim, cara, interessante como a gente vai poder mesclar essas duas coisas. A gente vai trazer o conhecimento dele do mercado financeiro e de gestão pessoal, de finanças e tal,
E como você também está chegando junto para dar as aulas, a gente vai mesclar dentro da mesma grade essa questão da tratativa de dados pessoais. Como eu posso fazer para organizar melhor aqui as minhas contas, minhas finanças, para poder não entrar em dívida desnecessária, saber até onde eu consigo, até qual é o meu poder de compra aqui, até onde eu consigo pagar sem me enrolar. Eu suspeito para falar porque eu sou um cara muito descontrolado financeiramente, Como assim. é que tu analisa dados? Pois é, mas é que tá. Analisar dados fez com que eu tivesse. Pô, eu sou consumista. Eu não me tocava que eu era tão consumista até eu conseguir começar. Até eu começar a analisar pessoas dados. E hoje eu tenho uma vida financeira controlada, bonitinha, né? Porque justamente eu vim para esse mercado. Mas antes de eu abrir essa minha mente, como a gente está conversando aqui agora, eu também era um cara que, pô, torrava tudo. Meu amigo. Na minha cabeça, se eu recebia 1.000, meu cartão de crédito tinha um limite de 800, eu recebia 1.800. Na minha cabeça era essa. Bota dinheiro pra fora. Tá vendo? E eu era bom de matemática, viu? Olha aí. Não é só... Pois é. Não é aí as pessoas falam assim, mas se eu ganhasse mais, é isso que a gente vai trazer na educação financeira. Mas se eu ganhar mais, resolve minha vida. Não é só assim. Se você ganha mais e você continua descontrolado, você só vai aumentar a quantidade de consumo. Você ganha 1.000 e você gasta 2.000, quando você ganhar 10, você vai gastar 12. E aí vai. E assim vai. Só aumenta o tamanho da paulada. Aumenta o tamanho da paulada. Se o teu cartão de crédito dava ali 1.502, quando tu estiver ganhando 10, ele vai estar dando ali 5, 6, 8, e aí vai. O que é proporcional, né? E você... Bom. Então, analisar os dados, colocar tudo direitinho, organizado, saber que eu preciso fazer uma tratativa dessas informações para poder tomar as melhores decisões da minha vida é crucial. Boa, isso. Rapaz, eu achei até doido, eu tô aqui só viajando aqui nas informações que ele trouxe. Falei, cara, como isso aqui faz parte disso, aquilo faz parte daquilo, você vai juntando e de fato, a gente vive uma eterna análise. Exatamente. Para os lados. Só que somos jornalistas, né? Somos jornalistas. Aí não falando profissionalmente, né? Mas analisar está em tudo. Então todos nós temos esse papel de analisar e nem que sejam os nossos próprios dados, né? Sim, e muito mais. Cara, é uma região, uma área assim, se você é jovem, se você quer uma oportunidade de mercado de trabalho, quer saber, saca? Cara, pesquisa sobre a área, eita, você vai gostar, é tecnologia, é fascinante, cara. Sério, é fascinante mesmo, assim, ver como um indicador, um KPI, e aí vai a responsabilidade também, coisa que a gente vem, acabou comentando, a responsabilidade de jornalista em dados é muito ruim. Eu posso dar uma arma para um cara crescer e sustentar o império dele, e crescer e além, mas também se eu der um dado errado, se não tiver todo o carinho, toda a atenção, então se acabar dando um dado errado, fazer o cara tomar a decisão errada. Cara, o exemplo recente da Americana, a galera camuflou, aí ninguém vai entrar no mérito aqui de por que fizeram, mas começaram a camuflar umas informações, ficou um negócio meio ali, e as decisões foram sendo tomadas erradas, e o buraco foi afundando, e botou uma... E aí a gente vê... Colocou uma empresa gigante, macho, pra lona. Se até americanos têm problemas em analisar os dados deles, imagina as empresas menores. Olha o leque de oportunidades que tu tem. Cara, eu fiz já recentemente um projeto para uma academia de CrossFit. Análise de dados para academia de CrossFit. E aí aqui, mas, pô, o cara não... Cara, ele vende. Ele tem um serviço, ele vende. Ele precisa analisar os dados dele. Eu fiz um outro também para um investidor também, de bolsa de valores e tal. E um projeto estruturado, mostrava as moedas e tudo. Qual a melhor cartão a se investir. A galera fala muito sobre criptomoedas, sobre... como é que o pessoal fala? Sobre... Quando você faz esse crédito com um cartão, esqueci, milhas, né? Sim. Sobre milhas, investimento em milhas e tudo. Então, cara, tá lá. Bolsa de valores é análise de dados total. A gente vê aqueles gráficos da bolsa, pô, aquilo ali é dados, é análise de dados puro. Quando você pega um
um Excel ali, coloca um gráfico dinâmico de linhas, é exatamente aquele dali que você está vendo de valor. Você vai aparecer aqui. São dados em tempo real, né? E, cara, é muito bom trabalhar em BI porque você trabalha em muitas áreas. Viu a diferença? Eu trabalhei em dashboard, trabalhei em um projeto de inteligência para o mercado financeiro de apostas até. E trabalhando com BI, o cara ali que tem a empresazinha dele de CrossFit e tal, ele consegue ver a qualidade dos produtos dos clientes dele, a satisfação dos clientes, quantos clientes ele fez, qual foi o crescimento que ele teve no período de tempo, Qual fidelizou, qual não fidelizou. qual não fidelizou, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Cara, isso tudo aí vai um leque muito além. Então o cara já tá querendo colocar outra seção, esportes marciais, então o cara já tá... Por quê? Porque através dessa análise de dados que ele teve uma avaliação dos seus alunos que praticavam muitas artes marciais. Então, pô, cara, eu posso colocar porque vai vir aqui. Posso trazer o professor que vai, entendeu? Então, isso só foi possível graças ao quê? Essa análise de dados. Tem, às vezes a gente fala assim, mas não é número, Ítalo. Tudo é número. Por exemplo, a empresa a gente tem uma inteligência de negócio para RH. Saber quanto foi a oscilação de vendedores que a gente teve, quem é que está saindo, por que está saindo muito. Porque você tem uma rotatividade de funcionários muito grande e não é bom para a sua empresa. Você tem uma manutenção dos seus funcionários também não é muito bom. Se você tiver funcionários ali que tem muitos e muitos e muitos anos de empresa, eles já não rendem mais o mesmo, quando você analisa os números dele, não é muito bom, porque o cara não se sente mais ameaçado, assim, eu posso perder meu emprego, porque eu já tenho 40 anos de empresa. Entendeu? Tem que botar fogo no parque. Você tem que... não é ameaçar o cara, não tô falando isso, mas você tem que procurar motivar o seu funcionário, fazer com que ele volte a ter o mesmo nível que ele tinha antes. Sim. Às vezes não bem. E às vezes você não, o cara que não tá mais rendendo mesmo, vou botar ele pra fora e botar outro. O cara não vai render a mesma coisa. Entendeu? E se colocar um funcionário nas mesmas posições que outro, o cara vai ter uma rotatividade muito grande. Então, olhar ali na logística, cara, a logística que nem só passa de 6 meses. O que tá acontecendo? Será que não é o gestor que tá tratando a galera lá mal? Será que o ambiente, será que o ambiente não tá bom? Será que tá muito insalubre as condições de trabalho do cara? Então isso aí. Exato. Muitos dados para serem observados. Aí o cara tem que ter um profissional de olho ali direto para poder... E aí então, a lista. Massa, cara. Cara, show de bola. Eu tô enriquecido demais de tanta informação. Agradeço demais a sua disponibilidade. E assim, como a gente sempre faz, a gente sempre deixa uma consideraçãozinha final. Acho que você já tem feito até algumas durante o episódio, dando um toque pro jovem, para quem quer mudar de carreira, para quem quer fazer sua transição. Mas assim, para a gente poder encerrar o episódio, eu queria que você ficasse livre para fazer essas considerações e trazer aquilo que você traz de vivência, do que você já vivenciou, das oportunidades que você teve, e dizer, olha, não que você vai fazer o que eu fiz, né? Mas, cara, é possível e tal. Fala um pouco da tua vivência e do que quer trazer para as pessoas. Em primeiro momento, cara, eu quero agradecer você, ao podcast inteiro, a estrutura que tem por trás, cara, fenomenal. Salgadinho, água, café. Então, e aqui, parabéns, aqui. Parabéns. Cara, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. É uma honra para mim estar falando um pouco sobre mim, sobre minha vivência, sobre minha profissão, sobre o que é que eu faço, que eu sou apaixonado. E a minha consideração para você, tá assistindo aí, é que se você gosta dessa análise de dados, se você gosta dessa área de dados, se você tem interesse, cara, vai atrás. Só depende de você. Só depende de você. Disciplina, conhecimento, você não precisa ser um Einstein. Cara, se esforce, se dedique, porque você é do tamanho do seu sonho. Eu, mais que ninguém, passei por muitas dificuldades no mercado profissional, já tive muito gestor ruim, já envelopei eletrodoméstico no calor, debaixo do sol, E hoje eu trabalho com análise de dados, mudou minha vida, e eu espero, através desse conhecimento, poder mudar a vida de outras pessoas e estar junto com vocês aqui para esse projeto. Massa. Muito obrigado a todos e, cara, bom estar aqui, sério mesmo. Nossa, brigadão. A gente te agradece, se sente elogiado pela sua presença e pelo conhecimento que você trouxe e agregou para nós, né? Muito bom. E você que está nos acompanhando, que chegou até aqui no finalzinho, não esquece de deixar o seu like, comentar, ou traz um pouco de informação das suas próprias vivências para poder acompanhar o que você também já tem de história, né? E por enviar esse conteúdo para alguém que
precisa se alertar para isso, ou que já gosta da área e está querendo só um empurrãozinho para poder cair para dentro e mudar de carreira, fica livre para mostrar esse podcast para as pessoas, né? Para as pessoas que possam agregar alguma coisa na vida delas, tá bom? Até a próxima.